primeiro discurso de Pedro é justamente o discurso querigmático. É anunciar esse Jesus que vocês conheceram, que operou milagres entre vocês, mas que por desígnio do Pai se ofereceu na cruz, morreu para salvar a todos, inclusive aqueles que mandaram ele para a cruz. Assim também deve ser a nossa pregação, no sentido de evangelizar, anunciar o quê? Querigma. Esse texto de Atos, ele é então o texto fundante da espiritualidade, da renovação carismática católica. E é interessante que, diferente de outros movimentos, a renovação não tem um fundador pessoal, ou seja, uma pessoa que é tida como o fundador da renovação carismática católica. Uma pessoa a quem Deus deu o carisma da fundação. Por exemplo, como deu a Francisco de Assis a fundação dos franciscanos, a Domingos dos dominicanos, a Chiara Lubick dos populares, a Monsenhor João Cláudio dos arautos. A renovação não tem uma pessoa que seja o fundador, a quem Deus confia um carisma para que possa então espalhar e servir a igreja através desse carisma. E é interessante também que, apesar da renovação desejar uma unidade, a ofensiva ser uma proposta de unidade, ela não é uniforme. Ela se adequa às diversas realidades eclesiais do Brasil e do mundo. Se vocês participarem de algum evento carismático fora do Brasil, vocês vão achar que estão no encontro do apostolado da oração. Porque não tem aquilo que é característica do povo brasileiro, da exaltação, do afeto, do abraço, do público que vai, abraça, beija, enfim. Não, é tudo muito mais contido, tudo muito mais... Nunca, fora alguém iria após uma pregação jogar casacos para cima e gritar "Uhul". Nunca, no encontro de jovens fora do Brasil. Então, ela não é uniforme. O modo como ela se organiza no Brasil é diferente do modo como ela se organiza nos Estados Unidos, é diferente do modo como ela se organiza na Itália, é diferente do modo como ela se organiza na França. Então, apesar de desejar a unidade, ela não é uniforme. E não tem lista de membros. Por exemplo, se eu desejo entrar, eu sou membro da Gebetsliga, da Lombardia, na Itália. Então, depois de conhecer o movimento da Gebetsliga, de fazer a preparação, de ler os estatutos, de estudar a vida do Beato Carlos da Áustria, eu pedi para ser inscrito. Eu fiz um pedido para eu ser admitido, ser inscrito na Gebetsliga. Então, assinei um termo, emiti esse termo para a Itália. O diretor eclesiástico aceitou, escreveu o meu nome no livro de registro da Gebetsliga e enviou um diploma, um certificado de que eu sou membro da Gebetsliga. E aí tem uma série de compromissos que eu tenho para a Gebetsliga e vice-versa. Isso não ocorre na renovação. Basta você sentir inclinado para a espiritualidade do movimento e frequentar um grupo de oração, seja ele qual for. Você se torna um membro da renovação. Você vive aquela espiritualidade. Então, segundo os estatutos do Serviço Internacional da RCC, a RCC se caracteriza como um movimento sem fundador, um movimento que tem características peculiares em cada lugar, ou seja, não é uniforme, e um movimento que não tem inscrições. Basta você se considerar, basta você gostar, apreciar e querer fazer parte de algum grupo de oração. Por isso que, do ponto de vista jurídico canônico, a renovação se caracteriza por uma associação privada de fiéis. Ou seja, um grupo de leigos que se reúne para viver determinado carisma, determinada espiritualidade. Agora estamos falando aqui tantas vezes de espiritualidade, mas o que é espiritualidade? O que é espiritualidade?
Na igreja há vários, não há? O Leandro mesmo ressaltou algumas, falando de alguns movimentos. Espiritualidade, de maneira bastante genérica, poderíamos comparar com um caminho. É o caminho pelo qual você vai optar dentro da longa tradição espiritual da igreja em busca da sua santificação. Ou seja, qual vai ser o guia, o caminho que você vai trilhar em direção à santidade? Isso seria a espiritualidade, né? Esse caminho que você vai traçar, que você vai trilhar em busca da comunhão com a Trindade, em busca com a comunhão com o nosso Senhor Jesus Cristo. Então eu sigo qual caminho? Eu vou seguir o caminho proposto por São José Maria Escrivá para os membros da obra. Eu vou seguir o caminho proposto por São Domingos, como os dominicanos, mesmo os religiosos, como também os leigos terciários. Qual caminho eu vou seguir? A renovação carismática católica propõe um caminho também para se chegar à união a Deus, que é aquele caminho que o Leandro já ressaltou acerca de sua identidade, e que aqui eu vou reforçar apenas alguns elementos que são características dessa espiritualidade. Primeiramente, é uma espiritualidade trinitária. Nasce da experiência pessoal com o mistério da Santíssima Trindade, na pessoa do Espírito Santo. É a partir dessa experiência pentecostal, ou seja, a partir dessa experiência com o Espírito Santo, você então toma conhecimento do infinito amor de Deus Pai e aceita a salvação de Jesus Cristo. Em poucas palavras, encontro ou experiência pessoal com Deus. Creio eu aí que aqui cada um teve a sua experiência pessoal com Deus. Se não teve, ainda vai ter, ou deve buscar ter, que é aquela experiência que vai fazer com que você de fato se proponha a viver o seu batismo, a sua crisma. Seja aquela experiência que faz com que você seja impulsionado na vida de santidade. Pode ser uma experiência que seja tão importante ao ponto de provocar uma ruptura brusca, que é o que nós chamamos daquela autêntica conversão. Eu fazia isso, agora eu não faço mais isso. E não caio também. Porque uma conversão, quando está na cidade de maneira definitiva, ocorre isso, né? De fato, se estou por esse caminho, eu agora passo a estar neste e não volto para trás. Ou pode ser também aquelas pequenas experiências que faz com que eu vá progredindo, às vezes regrida, mas sempre estou caminhando. É interessante a gente ver isso na vida, por exemplo, de Agostinho. Agostinho teve duas conversões. A primeira é a conversão intelectual, quando ele abandona as filosofias, o maniqueísmo e adere à doutrina cristã, ou seja, ele se torna cristão. E a outra conversão vai se dar mais na frente, quando ele de fato não simplesmente pensa como cristão, mas ele vive e age como um cristão, que é o que nós chamamos da conversão moral. É quando Agostinho de fato consegue dominar todas as suas paixões, consegue dominar toda a sua vida desregrada que possuía antes. Afinal, ele era Agostinho, né? Safado como um só. É quando ele consegue dominar todas as suas paixões e trilha no caminho da santidade.